Olá, crianças lindas da Pro, como estão vocês? Hoje temos aula de matemática. Vocês não por acaso assistiram a historinha aí sobre a história dos números, certo? Primeira dica, não precisa ter medo da matemática não, ok? Você sempre tem que ter no pensamento que ela está realmente em tudo no nosso dia a dia. Quando você menos espera, está lá a matemática. Nos pequenos detalhes, ela está lá se fazendo presente. Se você estiver colocando isso na sua mente, tudo fica mais fácil para você. Professora, eu tenho muita dificuldade, já tentei várias vezes, não consigo aprender. Não se desespera não, tá bom? Como tudo na vida, a matemática também é um processo que exige tempo, paciência e persistência, mas que no fim dá certo sim, tá bom? Há várias e várias estratégias de você chegar a determinados resultados na matemática, ok? Mas vamos com calma, hoje nós vamos conversar sobre apenas alguns elementos da matemática, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os números no cotidiano? Bom, se você começar a observar, os números estão por todas as partes, em várias coisas do nosso dia a dia. O número da sua casa, o CEP da sua casa, o número de telefone, o código da região para ligar para outros estados, o número do seu calçado, seu peso, sua altura, quantidade de ingredientes que você vai usar numa receita, medida de uma panela, medida de uma forma, quantidade de tinta que você precisa usar para pintar determinadas paredes, a velocidade do ventilador, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura lá fora, se está quente, se está calor, enfim, o dinheiro que você gasta, o dinheiro que você economiza, quanto que você tem de troco, quanto que você vai pagar no mercado, enfim, muitas e muitas coisas. Se você for parar para analisar, estão sim com um númerozinho aparecendo lá. Se você sabia, já parou para pensar? A primeira dica para se dar bem com a matemática é justamente ter essa consciência que os números estão por toda parte, então cabe a nós saber lidar com eles para poder utilizá-los no nosso dia a dia da melhor forma e sem terror, não é mesmo? Você já aprendeu o que é antecessor e sucessor? Você ainda tem dúvida? Se você tem, ela vai se desfazer agora, tá bom? Antecessor, lembra a palavra antes. Sucessor, lembra a palavra suceder. Sucessão, ou seja, vem depois. Então, antecessor é o número que vem antes. Sucessor, o número que vem depois. Então, se eu tenho o número 23, seu antecessor é o 22 e o sucessor é o 24. Você quer entender sobre escrever números por extenso? Algumas vezes crianças têm dúvidas sobre isso. Então vamos lá. Escrever um número por extenso é quando nós escrevemos da forma como ele é lido. Então se eu tenho lá o algarismo 3, a forma de escrever por extenso é 3. T-R-E, acento circunflexo, S. 3, a palavra 3, certo? Outro exemplo, se eu tenho lá o número 19, 1 com 9, eu vou escrever por extenso da seguinte maneira: D-E-Z-E-N-O-V-E. 19. A forma como eu leio. Outra situação, se tenho lá um probleminha envolvendo o sistema monetário brasileiro, o dinheiro, em reais, a sua resposta tem que ser, por exemplo, eu terei de troco 30 reais, ok? Porque nós estamos falando de sistema monetário brasileiro, então você tem que especificar lá 30 reais, porque a palavra reais, ela está relacionada ao sistema monetário brasileiro. Então, quando você for escrever 30 reais, você vai colocar T-R-I-N-T-A, espaço R-E-A-I-S, 30 reais. Isso é escrever por extenso, a forma como eu leio aquele número. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro de valor e lugar. Os números, eles são compostos por ordens, que são, às vezes, infinitas.
Só que agora, no terceiro ano, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar 3 ordens. A primeira ordem, que é a da unidade, a segunda ordem, que é da dezena, e a terceira ordem, que é da centena. Vocês lembram que trabalharam com ábaco há algumas aulas atrás? Vocês construíram ábaco em casa? Viram aqueles vídeos maravilhosos da professora Thalita? Então, quando nós falamos de valor posicional, quadro de valor e lugar, nós estamos nos referindo às unidades, às dezenas e às centenas, ok? Então, sempre que eu for compor um número e eu vou lá que ele tem 3 números, né? 3 algarismos, isso quer dizer que ele tem a ordem da unidade, da dezena e da centena. Sempre começando verificar da direita para a esquerda, ok? Unidade, dezena e centena. Vocês vão ver algumas atividades falando sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu quero ensinar você a definir o que é horizontal e o que é vertical. Você já ouviu falar desses 2 termos? Deve ter ouvido, né? São posições para você poder se localizar, para você poder fazer algumas continhas, enfim. Vez ou outra na sua vida você vai se deparar com o termo horizontal e vertical. Vamos aprender? Olha só, que tal você praticar em casa para você nunca mais esquecer, ó. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, deitado, vertical, em pé, horizontal, deitado, vertical, em pé. Agora que você descobriu o que é horizontal e vertical, eu vou falar para vocês sobre a multiplicação por disposição retangular. É um nome que parece difícil, mas é bem tranquilo de entender, tá bom? Daqui a pouquinho na sua apostila você vai fazer uma atividade relacionada a essa temática. Multiplicação por disposição retangular, tá bom? Então olha só. Vamos relembrar. Horizontal, deitado. Vertical, em pé. Então imagina que você está numa sala de aula e nessa sala de aula você está de frente para 3 fileiras de carteiras, certo? Uma no canto, uma no meio e outra no outro canto. Você está olhando elas, as fileiras de frente. Então você está olhando essas carteiras, essas fileiras na posição que elas estão na vertical, certo? Em pé. Aí você vai verificar que em todas as fileiras tem 5 carteiras. Elas estão certinhas ali. 3 fileiras de 5 carteiras. Ó, imagina, 3 fileiras na vertical com 5 carteiras na horizontal. Você vai contar todas as carteiras e vai chegar no número 15. Você vai descobrir que tem 15 carteiras nessa sala. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Deu para entender? Feitas as explicações, agora é hora de você colocar a cabecinha para funcionar, a mãozinha para se exercitar e o lápis para escrever. Pegue a sua apostila e faça as atividades 1 a 9 da sua apostila de apoio 2, tá bom? Que você retirou na escola ontem, ok? Qualquer dúvida que ficar, estarei aqui à disposição de vocês. Se mesmo depois continuarem com dúvida, assistam ao vídeo quantas vezes sentirem a necessidade, tá bom? Vocês são capazes e conseguirão sim aprender. Lembre-se, a matemática é sempre, sempre a sua amiga. Beijos, crianças!